Fala galera, eu sou Lucas Paulino, sou professor de Geografia e de Atualidades e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o governo de Donald Trump. Se você gostar desse vídeo, galera, faça esse vídeo chegar ao máximo número de pessoas que vocês conhecerem. Galera, é importante a gente entender alguns elementos sobre o início do governo de Donald Trump. O Trump, ele vai vencer as eleições ali de 2016 sobre uma candidata que era Hillary Clinton, que tinha uma tradição política muito maior que a dele. A gente tem que lembrar que a eleição do Donald Trump, ela vai ser uma eleição onde ele perde no voto popular por aproximados aí 3 milhões de votos, mas ele ganha a partir dos votos dos delegados, dos votos nos colégios eleitorais. Lembrando que o modelo político eleitoral norte-americano ele é diferente do modelo brasileiro. Essas eleições de 2016 que o Trump venceu, elas vão contar aí com algumas inconsistências. Já existem algumas agências norte-americanas que dizem que essa pode ter sido uma eleição com interferências da Rússia. O que vai fazer com que a gente chegue no nosso atual momento, de um governo onde a gente tem o Donald Trump, que é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, e de um governo que aponta para os Estados Unidos uma retomada do papel de um Estados Unidos que seja dominante, que seja interventor em diversas partes do mundo, mas também, principalmente, da sua economia. O governo do Donald Trump, ele conta aí com algumas características que são muito importantes. A gente tem que lembrar que ele é um cara que vai trazer a ideia do American First. Então, grande parte da sua política está baseada numa supremacia dos Estados Unidos, fazendo com que os interesses norte-americanos se coloquem acima e à frente de todos os interesses globais. Na sua lógica de liderança pessoal, o Trump ele é um cara que vai ter algumas atitudes que são bastante controversas. Por mais que ele seja um cara bastante presente nas redes sociais, nas mídias digitais e na internet, ele é um cara que conta aí com uma série de desavenças com a imprensa, sendo aí um presidente que por algumas vezes já tentou caçar as credenciais de diversos mecanismos de imprensa nos Estados Unidos. Na sua política tributária, ele vai ser um cara que vai criar aí um ambiente favorável para que o mundo viva uma guerra comercial. Muitos dizem que essa guerra comercial ela vem por conta do mercado industrial, mas essa é uma guerra que já se aponta como uma guerra informacional por conta das grandes desavenças que existem entre Estados Unidos e China a partir da busca pelo 5G. A China tem um projeto de expansão das redes de 5G por todo o mundo com uma empresa chamada Huawei. E os Estados Unidos alega que isso pode fazer com que a China tenha acesso a arquivos confidenciais de outros países, inclusive dos Estados Unidos. Na estrutura comercial, o Trump ele é um cara que vai revisar acordos como os acordos do NAFTA, ele vai sair da parceria transpacífica e do ponto de vista ambiental, ele vai se retirar do Acordo de Paris. Alguns pontos sobre a sua política externa foram muito, mas muito polêmicos, principalmente os pontos relativos à geopolítica do Oriente Médio. O governo do Donald Trump ele vai reconhecer Jerusalém como capital de Israel, trazendo aí uma grande tensão na região e também desenvolver processos de mudança de embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Trump também foi bastante incisivo no debate com o Irã. O Irã ele vai afirmar aí que é a grande potência do Oriente Médio, a grande potência islâmica que se afirma e que se aponta como uma possível potência nuclear. Essas tensões entre Estados Unidos e Irã estouraram nesse ano na morte do general Qassem Soleimani, o que gerou uma grande tensão ali no mês de janeiro de 2020. Alguns elementos relativos à política interna são bastante interessantes e bastante polêmicos, porque o Trump ele é um cara que tem uma retórica anti-imigração e ele vai utilizar como plataforma eleitoral a política de construção do muro, um muro que separaria os Estados Unidos do México. E ele alegava no seu projeto que esse muro deveria ser construído pelo México. O México, é claro, não aceitou, o governo de López Obrador não aceitou essa retórica do Trump.
E é por isso que no início de 2020 o Trump ele fez um esforço para que fosse aprovado um orçamento emergencial de guerra, para que saíssem aí 6 bilhões de dólares para que ele pudesse construir o muro. Galera, isso gerou um gigantesco shutdown, uma paralisia no orçamento norte-americano. E isso fez com que a gente tivesse processos de abertura de impeachment contra o governo de Donald Trump. Essa abertura do impeachment ela vai ser facilitada por conta da retórica do Trump, mas a alegação do impeachment é que ele já estava desenvolvendo aí possíveis parcerias e contatos com a Ucrânia para que houvessem novas interferências na eleição desse ano de 2020. E aí, para ajudar o governo de Donald Trump, que por mais que fosse bastante polêmico, ainda contava com uma gigantesca popularidade por conta da trajetória econômica dos Estados Unidos, que estava sendo uma trajetória positiva dentro do seu ponto de vista interno, a gente vai ter a pandemia. E aí, galera, o Donald Trump ele vai chamar o coronavírus de o vírus invisível chinês, mostrando uma grande retórica xenofóbica, mas também mostrando uma retórica negacionista. Ele já chegou a incentivar o uso de remédios como a própria cloroquina, ele já chegou até a alegar que injetando desinfetante as pessoas iriam ser curadas de coronavírus. Os Estados Unidos ele já conta com 4 milhões de casos e com mais de 140 mil mortos. Então a gente está falando em um país que, junto com o Brasil, vai carregar aí a liderança no número de casos e no número de mortos por coronavírus. E aí, nesse sentido, o Trump ele sempre tentou desenvolver uma política que levasse o American First também no combate à pandemia de coronavírus. Lá no início da pandemia, ele já tinha intervido para comprar EPIs, para comprar remédios, justamente para que os Estados Unidos conseguissem ter uma capacidade de recuperação melhor. E a última foi que ele antecipou a compra de vacinas que ainda estão em processos de testagem. Então, se a vacina der certo, os Estados Unidos vai ter acesso à vacina primeiro. Mostrando aí que a política isolacionista e protecionista do Donald Trump é uma política que é bastante agressiva. Os novos desafios que o governo Donald Trump tem enfrentado são desafios relativos aí ao seu processo de reeleição. As eleições norte-americanas estão marcadas para o dia 3 de novembro, que é meu aniversário. E as pesquisas dizem que o candidato democrata Joe Biden já está 8 pontos à frente de Donald Trump. Então, o Trump, percebendo isso, ele está acirrando a retórica do seu discurso. Os movimentos sociais nos Estados Unidos, e principalmente o movimento Black Lives Matter, são movimentos extremamente relevantes para a gente entender o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Por quê? A lógica de retórica do governo Donald Trump sempre foi uma lógica que tentou gerar um tensionamento racial, uma lógica que acirrou a sociedade dentro do seu ponto de vista racial. E aí esse atual momento onde a gente tem o debate acerca da importância das vidas negras nos Estados Unidos e no mundo se mostra como um momento onde Donald Trump se utiliza dessa pauta para acirrar o discurso a partir do seu alinhamento e da sua proximidade com movimentos supremacistas brancos. Todos esses movimentos têm gerado aí essa mudança na política norte-americana a partir do avanço da popularidade do candidato democrata Joe Biden e da diminuição da popularidade do Donald Trump. O que isso vai afirmar para o futuro, não sabemos, mas o governo de Donald Trump nunca se viu tão ameaçado. Galera, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Um grande abraço a todos!